Excepcional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de Direitos Humanos, Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa e Comissão de Política Criminal e Penitenciária, tem a honra de apresentar o webinar Políticas para Crack, o que podemos aprender com as experiências internacionais, evento promovido pelas referidas comissões, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecido pela ONU, a saber, saúde de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, a mediadora Maria Angélica Comis, psicóloga e redutora de danos. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer imenso participar da quinta mesa de ciclo de debates sobre drogas e direitos humanos do Núcleo de Política de Drogas da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, em parceria com a Comissão de Política Criminal e Penitenciária e a Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. Esses ciclos de debates estão acontecendo desde junho deste ano e irão continuar até 2021. Eu gostaria de apresentar o primeiro palestrante, que vai fazer uma breve fala, né? Nós combinamos que iremos todos conversar em torno de 15 a 17 minutos, e depois vamos abrir para as perguntas. A primeira pessoa que vai se apresentar é o Dr. Rafael Folador Strano, que é doutorando em Direito Penal e Criminologia pela Faculdade de Direito da USP e defensor público do Estado de São Paulo. Muito obrigada, Rafael, por ter aceitado o nosso convite, e está com você a palavra. Bom, boa noite a todas e todos. Para mim, inicialmente, é uma honra estar nesse evento organizado pelas comissões da OAB e aqui na companhia dos meus colegas de mesa. Queria agradecer especialmente a Maria Angélica e também ao Dr. Cristiano Marona pela indicação em relação ao evento. Bom, em um evento em que nós vamos conversar um pouco sobre o que a gente pode aprender sobre as experiências estrangeiras em relação ao crack, e até mesmo pelas expertises dos colegas aqui da mesa, eu organizei a minha fala em torno especificamente sobre política criminal. Então, das diversas experiências relacionadas à questão do crack, a minha fala vai focar especialmente na questão de política criminal, porque foi justamente o tema que eu pesquisei no meu mestrado e que originou minha dissertação. Bom, para a gente falar, e o que eu pesquisei nesse mestrado, né? Para a gente falar um pouco sobre a experiência internacional em matéria de crack em relação à política criminal, eu acho que não tem como entender o que acontece, o que aconteceu há alguns anos no Brasil e ainda acontece, se a gente não parar para olhar um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos ali a partir da década de 80, mais ou menos meados da década de 80. Então, é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Então, como que ocorreu, e aqui eu vou passar um breve histórico do começo da utilização de crack nos Estados Unidos e como que o Estado americano reagiu político-criminalmente em relação a essa questão. No final da década de 70, mais ou menos, alguns cientistas, alguns pesquisadores, e isso os livros de criminologia relatam, eles foram para os países andinos e perceberam que havia ali o começo do uso de uma certa droga, que eles ainda não entendiam muito bem do que se tratava, e que era uma droga fumada. Algumas explicações ali do porquê disso tem a ver com a retenção da cocaína que seria traficada para Europa e Estados Unidos, e como a repressão ali começou a aumentar, essa droga ficou retida nos países produtores e acabou sendo usada dessa forma que era diferente, que eles ainda não sabiam exatamente como que funcionava, mas eles percebiam que tinha algum impacto ali naquelas populações. Aquele na verdade, era a pasta base da cocaína que acabou sendo fumada ali naquelas regiões, e eles perceberam isso e tentaram avisar, e tentaram alertar o Congresso americano na época em relação a esse tipo de droga, para começar a fomentar os estudos, para entender o que estava acontecendo. Na época, o Congresso americano meio que ignorou o que estava acontecendo ali, ignorou esse alerta desses cientistas. Com o passar do tempo, alguns anos depois, ali já no início da década de 80,
começa a aparecer nos Estados Unidos o que eles chamaram de freebase, que era uma forma química ali de transformar a cocaína em uma espécie de droga que poderia ser fumada. O grande problema, especificamente em relação ao freebase, um dos maiores problemas desse tipo de droga, é que o processo de produção dela, primeiro, era muito caro, era um processo químico difícil, e o processo ensejava ali alguns riscos relacionados a explosões, pegava fogo, era um processo altamente inflamável. Tanto que nessa época, um comediante ali que era famoso nos Estados Unidos na década de 80, ele sofre um acidente justamente no âmbito ali daquela produção. Ele acende um cigarro perto do local em que estava sendo produzida a freebase, explode, ele acaba se queimando, enfim. Isso dá uma freada na disseminação do crack nos Estados Unidos, pelo menos ali no começo da década de 80. A questão é a seguinte, alguns anos depois, e aqui a gente já está falando de 1986, mais ou menos, em meados mesmo da década de 80, descobre uma outra forma de transformar a cocaína em uma espécie de droga que poderia ser fumada e que vai ensejar ali uma compulsão mais rápida por conta dessa via de administração, que era a adição do bicarbonato de sódio e ali um processo químico que vai originar o que a gente conhece hoje como crack. Nessa época, o que começa a acontecer nos Estados Unidos? Você começa a ter, paralelamente a essa nova modalidade de droga, né, nova entre aspas, porque ela não era tão nova assim, mas essa forma de produção acaba sendo nova nos Estados Unidos na época. Isso é acompanhado por um retrocesso em termos de políticas sociais, o desmonte do estado de bem-estar. Então, ao mesmo tempo em que começaram a produzir uma droga que era mais fácil de ser produzida e que, portanto, era mais barata de ser vendida, as populações vulneráveis começaram a perder ali alguns direitos sociais que elas tinham. E essa combinação de fatores, né, uma população que se torna cada vez mais vulnerável em termos sociais, uma droga que é fácil de ser acessada em termos econômicos, uma reacomodação do mercado ilícito de drogas ali, que começou a haver um declínio da cocaína, da venda de cocaína refinada e começou a migrar para esse tipo novo de droga, isso tudo gerou o contexto do que eles vão chamar lá depois da epidemia de crack nos Estados Unidos na década de 80. E aí a minha ideia é tentar traçar um paralelo, eu sei que eu tenho uma limitação de tempo aqui, com o que aconteceu no Brasil mais ou menos em 2010. Qual que é a questão? A utilização de cocaína na década de 70, lógico, já havia repressão, as políticas criminais, etc., mas não havia uma ênfase punitiva tão grande, até ali mais ou menos a década de 80, como houve a partir da questão do crack a partir de 1986. Isso até os filmes mostram, lá o Lobo de Wall Street, o uso de cocaína é algo que eles declaravam, que eles usavam, mas não havia um pânico moral em torno dessa questão, como houve quando a cocaína fumada, né, que é o conhecido como o crack, chega nas comunidades mais pobres. Então, é a partir da inserção dessa droga nas comunidades mais pobres que começa a haver todo um ímpeto midiático, um ímpeto político-criminal em relação a essa questão. E aí, obviamente, a questão acaba entrando na esfera eleitoral e na esfera política. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Bom, a partir mais ou menos de 86, a mídia começa a investir pesadamente em relação à questão do crack. Aqui eu vou citar uma reportagem que saiu na revista Newsweek em 86. Olha o que eles falavam. Uma epidemia se aproxima da América, tão persuasiva e perigosa como as pragas da era medieval. Sua fonte é o ascendente tráfico de drogas ilegais. A epidemia tirou vidas, naufragou carreiras, quebrou lares, invadiu escolas, incitou crimes, contaminou negócios, derrubou heróis, corrompeu policiais e políticos. A epidemia é um escândalo nacional e nos sentimos impotentes para contê-la. É aqui que começa o chamado crack scare, né? O pânico moral em torno da questão do crack, que vai invariavelmente atingir essas populações mais vulneráveis. A consequência disso atingir as populações mais vulneráveis a partir do momento que isso entra no radar político e eleitoral. Porque a partir do momento que isso vira uma questão a ser resolvida pelo Estado e pela lógica que eles adotaram na época de enfrentamento, isso vai originar políticas criminais muito recrudescidas, muito punitivas em torno da questão. E começa a haver uma disputa entre os políticos da época sobre quem seria a pessoa mais indicada para resolver o problema do crack. Então, por exemplo, nessa época você tem a campanha do Ronald Reagan e da Nancy Reagan, Just Say No, né? Aquela campanha super dura ali em relação à questão das drogas. Nessa época também, mais ou menos, o Bush pai, ele faz um pronunciamento à nação, segurando um saco, uma sacola ali,
escrita a palavra evidências, que ele teria tirado de um processo em que prenderam uma pessoa por tráfico de crack nas imediações da Casa Branca. E ele vai lá e alarma a população em relação a isso, joga com essas expressões de pânico, de que há uma epidemia que se aproxima, que vai destruir as famílias, etc. Esse clima político vai redundar em políticas criminais diferentes ali, especialmente para a questão do crack. Então, por exemplo, em 1986, só para entender como é que isso impactou a sociedade, em 85, 23% dos americanos acreditavam que o principal problema do país era a iminência de uma guerra nuclear, enquanto menos de 1% mencionava a questão das drogas. Em 89, então eles fizeram a mesma pesquisa 4 anos depois, 64% da população afirmava que as drogas eram o principal problema da nação americana. Isso acabou criando um clima político propício para as políticas criminais mais recrudescidas e mais duras. Isso, independentemente de qualquer alteração legislativa, que eu vou comentar daqui a pouco, isso já acabou impactando mesmo o tratamento judiciário da questão do crack. Então, por exemplo, garantias que outrora eram invioláveis, eram absolutas, começaram a ser relativizadas pela Suprema Corte Americana por conta da questão do crack. Então, a justificativa da guerra às drogas, a justificativa do crack scare, acabou sendo usada aí como motivo para relativizar uma série de direitos e garantias fundamentais. A questão das abordagens aleatórias, por exemplo. A polícia parar para abordar alguém para ver se está transportando droga. Isso não era algo comum nos Estados Unidos e passa a ser a partir desse contexto histórico. Então, você começa a ter um recrudescimento político-criminal na esfera judiciária, uma relativização de direitos, e você tem uma mudança determinante na política criminal de drogas americana, que é uma lei de 1986, que é o Anti-Drug Abuse Act. Essa lei, ela passa a diferenciar, ela cria penas mínimas para o comércio ilícito de crack, e ela começa a diferenciar o tráfico de crack das demais drogas, inclusive com penas mais duras. Então, por exemplo, é aqui que se estabelece uma proporção de 1 para 100 em relação à quantidade da droga. Aquele que fosse pego com 1 grama de crack seria punido da mesma forma que aquele que fosse pego com 100 gramas de cocaína, sendo que, em tese, a origem dessas drogas é a mesma. O que vai mudar é a via de administração. Então, notem como todos os pânicos morais, os preconceitos em torno da questão acabam influenciando um recrudescimento da política criminal lá nos Estados Unidos. Isso, obviamente, teve consequências gravíssimas. Talvez a maior delas, com certeza a maior delas, é o encarceramento que foi verificado nos Estados Unidos a partir da década de 80 e cujo processo de criminalização que está na base desse encarceramento fatalmente recaiu sobre essas populações mais vulneráveis, especialmente populações negras, latinas e de imigrantes. Essa população que vai compor quem foi encarcerado sob essa justificativa de guerra aí ao crack. Eu tenho uma frase aqui que eu acho interessante de um criminólogo americano. Ele fala o seguinte: a guerra contra o crack de Reagan e Bush se assemelha a uma guerra contra a juventude negra dos guetos e uma canalização da opinião pública contra pessoas pobres, às quais não fora garantida saúde e outras medidas de previdência. Então, ao mesmo tempo que você tem o desmonte ali daquelas medidas sociais, você tem um incremento da punição e uma substituição disso, das medidas sociais, por um Estado penal, um Estado que é essencialmente encarcerador. Isso vai ter impacto, inclusive, eleitoral. Em 97, 13% da população negra americana estava encarcerada e, portanto, estava com os direitos políticos ali inviabilizados. Isso vai até mesmo mudar a questão eleitoral. Bom, essa disparidade entre a política criminal relacionada ao crack para as demais drogas, ela foi amenizada, ela foi mitigada somente em 2010, quando, na época, o presidente Obama ele estabeleceu o Fair Sentencing Act. Aí ele diminuiu aquela proporção de 1 para 100 para 1 para 18, mas ainda assim tem esse desnível punitivo em relação especificamente ao crack. Bom, enfim, o fato é que é inegável o impacto que essa droga teve nessas comunidades, mas também o que a gente está discutindo aqui é como o Estado reagiu a isso e qual foi a política criminal ditada em relação a isso. Tá bom, 5 minutos, né? Tranquilo, assim eu termino. O que eu queria falar é em relação ao Brasil, como que isso chega no Brasil, nessa nossa tendência de mimetizar o que acontece em termos político-criminais lá fora. A questão do crack aqui no Brasil, ela era uma questão local de São Paulo, mais ou menos ali durante a década de 90. E quando começa a ver o uso de crack em outras cidades, isso se torna uma questão de âmbito nacional e, inclusive, entra na esfera
política. Embora, desde a década de 90, por exemplo, a Prefeitura aqui de São Paulo, na década de 90, tentou trazer o responsável pela política criminal de tolerância zero lá dos Estados Unidos para fazer um tour na região da Cracolândia. E aí cancelaram por medo de acontecer alguma coisa com o sujeito. Né? Então, você sempre teve essa lógica de tolerância zero, etc., como uma resposta à questão do crack aqui, especificamente na cidade de São Paulo. Quando isso ganhou um âmbito nacional, eu não sei se vocês lembram, mas na campanha entre a Dilma e o Serra, a campanha presidencial, a impressão que se dava na campanha é que eles estavam disputando, tal como os políticos americanos lá na década de 80, parecia que eles estavam disputando quem que era a pessoa mais apropriada para lidar com a questão do crack, isso na esfera eleitoral. E em 2012, a gente começa a ter uma proliferação de projetos de lei que tentam emendar a Lei 11.343 justamente para diferenciar as penas para aquele que estava traficando crack em relação às demais drogas. Não foi nenhum desses projetos, por hora, foi aprovado, mas você teve essa tendência de mimetizar o que aconteceu lá, a despeito de todos os problemas que essa diferenciação ocasionou nos Estados Unidos, especialmente a questão do encarceramento, como eu já mencionei aqui. Só para terminar, Angélica, o fato é que, embora a nossa lei ela não preveja, ela não esteja lá expressamente, o crack vai ter uma pena mais grave do que as outras drogas, o fato é que ela permite uma punição maior em razão da natureza da droga. Então, isso, no judiciário, já é feito. Né? A política criminal relacionada ao crack ela já é muito mais dura em relação às demais drogas por esse escape que existe na lei. E aí eu gosto sempre de mencionar uma frase do ministro Barroso, que ao julgar o recurso extraordinário referente ao artigo 28 da Lei de Drogas, o porte de drogas para consumo pessoal, ele fala alguma frase do tipo, ele votou pela descriminalização do artigo 28, mas com a ressalva de que em relação ao crack seria diferente, porque o crack tira a alma das pessoas. Então, notem como, mesmo na esfera mais alta do judiciário, os pânicos morais, os preconceitos, ela persiste em nível político-criminal, não só em relação ao legislativo, mas também em relação ao poder judiciário. Eu vou terminar só contando um ponto aqui. A nossa legislação ela não tem um meio termo entre aquele que foi preso ali portando drogas para consumo pessoal e o sujeito que estava traficando. Porque nessa realidade extremamente vulnerável, etc., não raro, são presas pessoas que estavam ali, que são usuários e que eventualmente foram pegas cometendo o artigo 33. Não existe esse meio termo. Então é muito comum você fazer uma audiência, por exemplo, em que a pessoa não tem dente na boca, que tem um dente na boca, uma pessoa em condição de extrema vulnerabilidade, mas que vai arcar com rigor punitivo da lei de drogas, da nossa lei de drogas, e com maior rigor punitivo ainda por conta da questão do crack, de todo o pânico moral que existe em torno dessa situação, a despeito, logicamente, dos graves e das graves consequências que isso vai ter em termos sociais, de saúde, etc. Mas o fato é que a nossa política criminal ela acaba atingindo de uma forma descalibrada justamente a população mais vulnerável em relação a isso. Angélica, acho que deu tempo, era isso que eu queria falar. Eu queria agradecer mais uma vez a atenção de todos. Obrigado e estou à disposição. Deu tempo sim, Gabriel, obrigada. Ainda tinha meio minuto. Eu acho que fazer uma observação, né, em relação à fala que foi feita, né, em 1990, né, de que a penalização, que essa guerra, né, ela atinge negros, pobres, dos guetos, né, basicamente é dizer o que acontece atualmente aqui no Brasil. E o quanto que em 2010, né, com a entrada do Obama, começa a ter, mudar um pouco esse calibre, né, em relação às punições, mesmo assim ainda continua descalibrado. No entanto, o Brasil estava querendo começar em 2010 a mesma coisa que já não tinha dado certo nos Estados Unidos, né? Eu acho que quando a gente fala de política de drogas, a gente está falando de políticas públicas, né, para todas as pessoas, né, e o que a gente percebe é que essa questão da epidemia do crack nos Estados Unidos, ela estava muito associada a uma política contra as pessoas, né, e que favoreceu ainda mais a estigmatização das pessoas mais vulneráveis, né, e é o que a gente mais vê aqui, essa estigmatização de pessoas que usam crack, e nesse sentido, eu gostaria até de trazer um pouco essa reflexão do quanto que a gente ainda tem uma discussão, né, de que o crack, teve uma epidemia de crack aqui no Brasil,
né? E que, na verdade, não, né? Essa epidemia, ela não existe. A gente tem muito menos pessoas que usam crack no Brasil do que álcool, né? Que tem problemas com crack do que álcool. Enfim, mas, levando em conta... Pode falar. Só para completar, nos Estados Unidos, para você ver como é simétrica mesmo, como a gente acaba importando, né, essa lógica político-criminal. Os livros de criminologia mostram que, na verdade, o recrudescimento político-criminal ele foi posterior ao declínio do uso de crack lá. Ele veio depois, né, do que eles chamaram de epidemia lá. Mas, enfim, era só um comentário. E eu acho que esse conceito de epidemia ele é usado equivocadamente o tempo todo. Bom, mas eu gostaria de passar a palavra para a Andréa Galassi. Andréa, seja muito bem-vinda. A Andréa é terapeuta ocupacional, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP, pós-doutora pelo Centro de Dependência Química e Saúde Mental da Universidade de Toronto, no Canadá, e é professora associada na Universidade de Brasília e coordenadora geral do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades associadas à Universidade de Brasília. Um prazer escutar, Andréa, a palavra está com você. Oi, querida, obrigada, Angel. Boa noite para todo mundo. Rafael, legal te ouvir antes, essa contextualização aí, por parte da justiça, né, na perspectiva da justiça, e agora eu vou falar um pouquinho na perspectiva da saúde, né? Então, o que eu pensei que eu pudesse contribuir, né? Nesses 15 minutos, estou aqui de olho no relógio, não quero me atrasar, então eu vou dar uma acelerada. Mas o que eu pensei? Eu pensei que, bom, já que o tema é sobre, né, enfim, intervenções internacionais, né? O que internacionalmente a gente tem para abordagem, para intervenção, ou enfim, para atuar com o tema crack e pessoas que usam crack, né, na verdade. Então, eu trouxe para aqui, para essa discussão, um artigo que eu fui uma das autoras, que a gente publicou em 2015 no International Journal of Drug Policy, que é uma das principais revistas científicas sobre drogas, né, que tem no mundo, e eu fui uma das autoras desse trabalho, que contou também como brasileiro o professor Dartil, né, que muita gente conhece. E o que a gente fez nesse artigo? Né? Basicamente, a gente fez era para buscar entender o que as evidências científicas apresentavam em termos de melhores modelos de intervenção para o tratamento da dependência de crack. Né? Então, como o crack, nesse contexto histórico aí que o Rafael trouxe e a Angélica complementou agora, o crack é aquela coisa que desafia, que é endemonizado, enfim, que tem tantas nuances, tantas alegorias para além do problema em si, mas que repercute, enfim, que gera tantas alegorias, como estou dizendo, né? Ou seja, tantos incrementos que... a gente, então, nessa ocasião, falou, bom, então, beleza, né? Vamos, então, buscar entender quais são as evidências que apresentam os melhores modelos para tratar as pessoas que usam crack, justamente para tentar elucidar e trazer alguma coisa mais palpável e menos, enfim, como eu vou dizer assim, com menos polêmica, menos achismos e menos paixão, que envolve todo esse tema, né? E aí a gente, então, conseguiu fazer esse estudo levantando essas evidências, né? Então, eu compartilho no chat, aliás, eu ia compartilhar o link, não, eu vou compartilhar o artigo em si, acho que deve poder carregar arquivo PDF, eu compartilho depois o arquivo do artigo, que em português a tradução seria mais ou menos assim, né? Que seria a efetividade de intervenções terapêuticas, intervenções de prevenção e tratamento para pessoas que usam crack, né? Uma revisão narrativa da literatura, né? Enfim, então eu vou trazer algumas, sendo bem objetiva, para não ser aquela coisa chata de pesquisa científica e tal, mas eu vou direto ao ponto, né? Tentar trazer aqui o que nós identificamos como modelos que existem hoje praticados no mundo, que se apresentam com melhor evidência de resultados, né? Que melhoram a vida das pessoas que usam crack, seja na diminuição do uso, seja na qualidade de vida, seja em algum aspecto, né?
que melhore. Então, eu vou, de uma maneira geral, né, falar um pouquinho do que a gente encontrou nesse trabalho, né? A gente, então, iniciou a pesquisa a partir dos levantamentos, a gente iniciou o levantamento dos estudos a partir de 1990 até 2014, o artigo foi publicado em 2015, né? Então, a gente tem aí uns 5 anos que ele foi publicado, é ainda considerado recente, né? Até 5 anos a gente considera um artigo recente, e a gente iniciou por 1990, que foi quando se teve, né, notícias de um uso realmente problemático dessa substância, né, que a literatura identificou. Então, o que a gente encontrou, assim, basicamente, né? A gente teve estudos que fizeram pesquisa com públicos específicos. Então, por exemplo, pessoas que faziam uso de crack que eram soropositivas, né? Então, quando se combinou uma intervenção psicossocial, que é aquela intervenção que é bastante praticada nos CAPs, né, no Centro de Atenção Psicossocial, e uma intervenção comportamental, cognitiva, né, quando se associa essas duas intervenções, se aumentou nesse grupo de pessoas que eram soropositivas e que usavam crack, um aumento do uso de camisinha, um aumento do uso da frequência aos grupos do serviço de tratamento, um menor uso de crack por dia, um menor número de parceiros sexuais. Então, intervenção psicossocial e comportamental associada melhorou esses aspectos, né? Com relação a só as mulheres soropositivas e que usavam crack também, teve uma diminuição da prevalência de uso de crack e a redução do comportamento sexual de risco, né? Então, esses foram os resultados com esse público, né? Tem uma outra coisa que a gente também se preocupa bastante, que é a questão do insumo, né? Ou seja, do uso de cachimbo, né? Da parafernália que se usa para fazer o uso de crack, ou seja, então tentou-se observar também se a intervenção psicossocial e comportamental associadas, elas melhoravam o uso da parafernália, como a gente chama, né, de insumos, de cachimbo e tal. O cachimbo ele é manifestado, né, como de interesse das pessoas que usam quando está disponível, né? Então isso é um aspecto importante. Ele apresentou uma redução no compartilhamento entre os usuários e uma maior conscientização sobre os riscos, né? Então, a intervenção psicossocial e comportamental, ela favoreceu um melhor uso do cachimbo, quando ele é disponível para as pessoas que usam crack. Em contrapartida, num outro estudo, que também buscou verificar essa associação, ou seja, da intervenção psicossocial e comportamental com relação ao uso de cachimbo, não houve uma diminuição do compartilhamento, ou seja, mesmo que o cachimbo estava disponível, as pessoas seguiam compartilhando, né? Mas, por outro lado, houve uma diminuição do uso de drogas injetáveis entre aqueles que também usavam crack, né? Então, foi uma outra observação que esse estudo identificou. Aí, um outro público que a gente identificou, que também eram submetidas que também participavam da abordagem, né, de tratamentos de abordagem psicossocial, eram mulheres grávidas, afrodescendentes ou mulheres afrodescendentes no pós-parto, né, que usavam crack. Então, teve uma redução importante do uso de crack e das outras drogas, e também, né, da prática de atividades ilícitas, né? Quem mais? Os poliusuários, né? Ou seja, que é aquele usuário que, para além do crack, usa outras drogas, né? Só um parênteses, é muito difícil você, na prática cotidiana de tratamento, encontrar o que a gente chama de usuário de crack puro, né? Ou seja, a pessoa que usa crack, ela usa outras drogas também, podem não ser num padrão de dependência, de uso problemático, mas usa as outras drogas. Então, o tratamento psicossocial com os usuários os poliusuários, houve uma redução do uso de crack, né, e a redução do comportamento de fazer uso de drogas injetáveis, né, o uso de drogas injetáveis, né? Então, essas pessoas diminuíram o uso de drogas injetáveis e também o uso de crack, essas mulheres, né? Entre as mães, né, que completaram o tratamento, né, então eles, nesse estudo, tinham aquelas que completaram e as que não completaram. Dentre as que completaram, elas tiveram menor proporção de lapsos, ou seja, elas estão em tratamento
diminuem o uso de crack ou interrompem o uso de crack e, eventualmente, volta a fazer um uso, que é o que a gente chama de lapso, que em outras palavras, seria tipo um escorregão ali no meio do tratamento. Entre as mães que completavam o tratamento psicossocial, elas tinham uma menor proporção dessas escorregadas, né? Wendy, do tempo, você só me interrompe porque eu não estou vendo a tela, eu estou vendo aqui a minha organização, tá? Enfim, então, para ser mais rápida aqui, um outro grupo que observaram com relação ao tratamento Ainda tem psicossocial. 7 minutos, fica tranquila. Beleza, estou correndo aqui. Uma outra combinação de tratamentos, né, que busca observar se ele tinha uma efetividade com o público de usuários de crack. Então, era o tratamento psicossocial, então era abordagem psicossocial com gestão de contingência, né, entre usuários de crack que tinham que comprovar frequência nos atendimentos, que isso é uma prática que a gente não usa, não é corriqueiro usar essa prática nos CAPs, tem CAPs que usam, mas não é uma prática que é comumente usada. Mas, enfim, então, a abordagem psicossocial associada a uma comprovação de frequência não impactou na participação e nem na abstinência comparado aos que não tinham que comprovar, né? No entanto, aqueles que tinham essa associação de tratamento psicossocial com comprovação de frequência, eles conseguiram ficar abstinentes por um tempo maior. Um outro estudo semelhante a esse, que combinava tratamento psicossocial com comprovação de frequência no tratamento, promoveu também um aumento no tempo da abstinência. Então, a gente pode dizer que aumenta-se o tempo de abstinência, leva a crer que há uma probabilidade de aumentar o tempo de abstinência quando você associa a abordagem psicossocial com esse controle de frequência. Uma outra combinação, né, de tratamento psicossocial, ainda nessa linha da gestão de contingência, com moradia e tratamento, que esse é o grande, o que hoje se discute muito, acho que, não sei se não sei se era o Rafael, ou se tem mais alguém que vai falar mais a respeito disso, né, que é o trabalho que foi desenvolvido pelo De Braços Abertos, que é o que se chama Housing First. Ou seja, então, moradia e tratamento resultam em um aumento da adesão ao tratamento e do período de abstinência, né? Então, isso, as evidências são muito claras. Outros resultados, né? Por exemplo, tratamentos auxiliares, né? Tratamentos adjuntos, que a gente chama, terapêuticas adjuntas, como acupuntura, neuroestimulação, em comparação com tratamentos que não têm esse tipo de intervenção, o uso dessa neuroestimulação foi associado a uma adesão maior num determinado estudo, mas não em outro. Ou seja, esses esses tratamentos que usam desses recursos auxiliares, incluindo a acupuntura, que é também um uso, né, que eventualmente se faz para o tratamento, ele tem evidências que não são robustas, são ainda ali bastante inconsistentes. E aí, por fim, as intervenções farmacológicas, que são um outro ponto que a gente tem um desafio enorme no tratamento da dependência de crack, que é o fato de não termos intervenções farmacológicas que tenham resultados muito animadores, né? Então, no nosso estudo, a gente levantou vários estudos que utilizaram diferentes medicamentos para ver se esses medicamentos diminuíam a fissura, o próprio uso, a abstinência, enfim. Então, de uma maneira geral, num estudo, por exemplo, uma droga que se chama N-acetilceína resultou em menor fissura num grupo, em alguns estudos, mas não em outros. O modafinil, que é um estimulante associado à terapia cognitivo-comportamental, nos estudos que a gente levantou, reduziu fissura e aumentou o tempo de abstinência. Um outro medicamento que também é bastante conhecido, que é o topiramato, que é um anticonvulsivante, também associado à terapia cognitivo-comportamental, ele teve um efeito misto sobre a fissura. Então, ele não foi também um resultado consistente, né? E o acamprosato, que é um outro tipo de medicamento que também foi bastante utilizado, ele teve efeitos negativos, né? Ou seja, ao invés de melhorar
a diminuição do uso, ele teve um efeito iatrogênico, ele aumentou o uso. Enfim, e aí outros medicamentos, por exemplo, disulfiram, que é o antietanol, também ele apresentou em alguns estudos a redução no uso de crack, mas ele tem riscos adversos, né, por ele ser um medicamento que provoca, ele é um aversivo, que se chama, né? Se a pessoa usa álcool, por exemplo, que é para isso que ele foi desenvolvido, a pessoa tem uma intoxicação, porque o corpo não metaboliza, e isso é super grave, pode ser, enfim, até risco de morrer, né? Enfim, então, diante desses resultados, o que a gente vem apostando, e isso eu vou falar do outro estudo que a gente realizou e um que estamos realizando, estamos apostando aí no canabidiol como um medicamento que pode ser promissor no uso para as pessoas que têm uso problemático de crack. A gente publicou esse ano uma revisão sistemática sobre o uso de canabidiol em modelos animais, para tentar justamente identificar se ele ajuda, se ele melhora a fissura, melhora a redução do uso, e os resultados em modelos animais são super animadores, né? Também vou compartilhar esse artigo aí no chat para que as pessoas possam baixar. Eu estou finalizando. E aí, por fim, né? Por fim, a gente está conduzindo, né, um ensaio clínico, a gente deve terminar no meio do ano que vem, a gente terminou uma etapa e agora a gente vai iniciar outra etapa, a gente está conduzindo um ensaio clínico aqui na UNB, que é fazer em modelos humanos, ou seja, verificar se o canabidiol ele tem um efeito superior ao tratamento convencional, para reduzir o uso de crack, para reduzir fissura, melhorar a qualidade de vida, seja de sono, seja de, enfim, alimentação. Então, para identificar se ele é melhor do que o medicamento convencional nesses aspectos, né? Então, a gente finalizou uma primeira etapa, a gente já está em análise dos resultados preliminares e a gente continua o ensaio clínico no ano que vem. A gente teve que interromper por razões que estão fazendo a gente estar aqui à distância, né? Enfim, e aí, para concluir mesmo das evidências, acho que uma coisa bem importante de se falar, que é quase não, é um tabu discutir isso no nosso país, especialmente na situação em que a gente, no contexto atual político, enfim, que estamos vivendo, é pensar em sala de uso seguro de crack, por exemplo. Né? Isso é uma prática que existe na Europa e Canadá, especialmente, são as salas de uso seguro para drogas injetáveis, e a gente tem há quase 20 anos publicações científicas que falam das salas de uso seguro para drogas não injetáveis, especialmente para o uso de crack. Né? E as evidências demonstram que isso é uma prática na clássica abordagem de redução de danos, que eu não posso falar mais, mas a Angélica tem a prerrogativa de ser a moderadora e alguém que conhece bastante o tema da redução de danos, pode me complementar. Mas, enfim, é um tema urgente de se discutir, sala de uso seguro de drogas, é um tema urgente, no entanto, é um tema que, infelizmente, está distante da gente conseguir debater esse assunto na conjuntura atual. No entanto, é um tema que a ciência já discute há bastante tempo, que é uma prática de redução de danos, que diminui o próprio risco de violência que está diretamente associada às pessoas que fazem uso de drogas, especialmente crack, em situação de rua, nas ruas, e são salas que são supervisionadas, obviamente, por profissionais de saúde, diminui risco de intoxicação, de outros problemas, enfim. Mas eu não podia deixar de fazer uma fala sobre evidências científicas sobre tratamentos, e especialmente inspiradas no que se pratica internacionalmente, sem falar da sala de uso seguro de crack. Enfim, é isso. E aí, Angel, se você quiser complementar, agora eu devolvo a palavra. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Andréia. Puxa, se a gente fosse falar de sala de uso aqui, eu ficaria umas 3 horas só falando sobre a experiência que eu tive de conhecer uma sala de uso. Poxa, a gente tem salas de uso no mundo desde 1986. Olha como a gente é atrasado, né? A Suíça já tinha sala de uso em 86.
E eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz que atuava com redução de danos na Suíça, e ele me contou, ele falou assim, não é que nós somos progressistas, moderninhos, não. É que sala de uso seguro de substâncias diminui morte e diminui custos, né? Então, diminui as pessoas precisarem de emergência, né? De pronto-socorro, né? Então, no final das contas, ele estava me contando que é só uma questão de custo, vamos dizer assim. Então, o porquê que a gente não poderia fazer isso, né? Eu acho que quando você traz os diferentes tipos de tratamento, e aí é óbvio, né, que tiveram diferenças em uso, compartilhamento, o que traz de fundamental é que a abordagem psicossocial, ela é o que a gente precisa. E pensando nisso, quando a gente começa com a redução de danos aqui no Brasil, em 89, inicialmente era por conta das drogas injetáveis, né? E aí, o que acontece? A gente conseguiu brecar a epidemia de HIV, né? Com estratégias de redução de danos, troca de seringas, educação entre pares. Só que, por que hoje a gente continua tendo pessoas contraindo HIV, ou pessoas que ainda compartilham cachimbos e podem se infectar com hepatite? Porque a gente não teve reais mudanças estruturais no nosso país. Então, as pessoas que na década de 80 estavam em vulnerabilidade, elas continuam em vulnerabilidade depois, né? E a gente não diminuiu a desigualdade social, né? E a desigualdade social, com certeza, é um fator muito intrínseco ao uso de substâncias, né? Uma pessoa em situação de rua, ela dá para ficar careta em situação de rua, né? É enlouquecedor a gente viver numa situação que você não sabe nem onde vai dormir, o que vai comer, né? Onde vai usar o banheiro, enfim. Então, é muito importante que a gente possa refletir, sim, sobre uma possibilidade de salas de uso seguro, porque é um local de baixa exigência e que vai favorecer essa população que já vive em desvantagem de acesso a acessar serviços de saúde, de assistência social, né? Eu acho que o Flávio ele vai falar um pouco do programa de Braços Abertos. A gente tinha uma tenda, que tudo bem, não podia fazer uso lá, mas era uma grande possibilidade, uma porta de entrada para o cuidado. Eu só queria saudar as pessoas que estão aqui escrevendo para a gente. Então, a gente tem saudação da subseção de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, da Vanessa, a colocação, né, para o Rafael sobre a associação do uso do crack com a questão social e política. Hoje, a maior disputa que está acontecendo aqui no município de São Paulo, na eleição, está vinculada à região da Cracolândia, né? E a violência policial só tem aumentado. Então, é fundamental que a gente tire a ênfase, né, só da substância, porque a substância não sai correndo atrás das pessoas, né? São as pessoas que usam as substâncias, e em que condições as pessoas estão também. Tivemos parabenização, a Socorro falou sobre o programa de Braços Abertos, o programa Atitude em Pernambuco, que também é um prazer ter conhecido o Atitude. O pessoal do sul da Bahia, de Itabuna, está aqui. Que a redução de danos nela não é uma apologia, ela é cuidado. O pessoal dos Foz do Iguaçu. E a Luísa traz sobre o tema das salas de uso seguro, que ela gostaria de compartilhar, que teve uma oportunidade de visitar uma das salas em Berlim, e lá tem uma específica para fumáveis. Em Barcelona também tem para fumáveis. E que existem muitos exaustores, né? Porque é isso também, você está lá junto, né? Enquanto trabalhador, você também pode se intoxicar, né? E o assistente social que a guiou disse que é uma sala muito específica, que na maioria dos casos a droga escolhida era a heroína mesmo e a metanfetamina, e que às vezes alguém fazia uso de crack, né? Então, muito interessante. Um policial militar do Distrito Federal também salda aqui, que ele coordenou o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Diego, que faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Crack e outras drogas do Distrito Federal, também está presente. Bom, e agora eu gostaria de passar a palavra para o Flávio Falcone. Deixa eu só abrir minha cola aqui, gente, porque eu não decorei.
O Flávio, inclusive a gente já se conhece há alguns anos, né? Trabalhamos juntos em alguns momentos. Ele é psiquiatra, formado também pela Faculdade de Medicina da USP, é palhaço, atua na região da Cracolândia há 8 anos e atualmente realiza o projeto de redução de danos pelo PROAD, que é o Programa de Orientação e Atenção a Pessoas que Usam Drogas, da Unifesp, e é ativista pela garantia de direitos humanos. Por favor, Flávio, a palavra é sua. Boa noite para todos, para todas, para todos e todas as outras definições que ainda estão por vir. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui novamente com a Angélica, que eu tive o prazer de trabalhar no programa Braços Abertos. Eu vou falar sobre as experiências internacionais e vou usar o Braços Abertos como exemplo, mas eu gostaria de falar algumas coisas que eu considero muito importantes, como o tema é Cracolândia, e que talvez quem está nos ouvindo não saiba, e que eu considero muito relevante serem ditas. Então, eu vou começar, como já foi dito aqui, eu tenho 2 profissões, eu sou artista e médico, e no meu trabalho de artista, tem uma peça que eu faço, que se chama Noite dos Mortos-Vivos, que é uma peça dirigida pela Paula Picarelli, e nessa peça tem uma das atrizes que é negra, e ela conta uma história do avô dela, que diz que o dia seguinte ao dia da suposta abolição, né, que é o dia 14 o dia que é o dia da abolição mesmo, dia 13, né, de maio. Então, dia 14 de maio de 1888, ele diz que foi o dia mais silencioso da história dele, porque depois da festa da abolição, eles foram expulsos dos lugares onde eles estavam, sem emprego, sem trabalho, sem moradia, sem nenhuma perspectiva e sem nenhuma indenização, e foram morar nas praças das cidades. Um mês depois, já foi promulgada a lei da vadiagem, junto com a lei da vadiagem veio a proibição do candomblé, a proibição da maconha e toda a criminalização da população que foi escravizada e que foi jogada para a periferia das cidades e, no caso do Rio de Janeiro, para os morros. Então, quando ela me contou essa história, na hora eu falei, isso é a Cracolândia. Para mim, a Cracolândia é como se fosse um fantasma desse dia seguinte da abolição, que nos atormenta ainda hoje, em 2020. Então, para vocês terem uma noção mais exata, em 2019 foi feita uma pesquisa pelo serviço que defende o proibicionismo e o punitivismo, que é a UNIAD, né, que é o pilar proibicionista no país hoje em dia, né, que criou o programa do começo, onde eu também trabalhei, então posso falar com conhecimento de causa. E esse programa, numa pesquisa que foi feita em 2019, óbvio que esse dado não foi divulgado corretamente, né? A Angélica até comentou sobre isso na época, mas 74% das pessoas que vivem na Cracolândia hoje se consideram pretos e pardos. Então, somos 4 brancos aqui falando, e a questão da Cracolândia, inicialmente, no meu ponto de vista, é uma questão racial, uma consequência da falsa conciliação que foi feita pela abolição e que, ironicamente, agora, né, para quem não sabe, eu moro do lado da Cracolândia, do lado da Princesa Isabel. Agora, depois de abril de 2020, quando a atual gestão fechou o último serviço de assistência, que era o Atende 2, e que era a antiga tenda que a Angélica estava mencionando, toda essa população foi morar
na Praça Princesa Isabel. Então, a Praça Princesa Isabel, hoje em dia, no meu ponto de vista, é um grande quilombo, porque a maioria das pessoas que estão ali são pretas e são descendentes dessas pessoas que foram escravizadas e continuam repetindo a mesma história. Então, estou dizendo isso porque a gente fala tanto da droga na Cracolândia, mas eu não vejo os políticos ou mesmo a maior parte dos médicos que falam sobre a droga falar sobre o uso de drogas na Vila Madalena, o uso de drogas na frente do Mackenzie, o uso de drogas na frente da PUC, que são as mesmas drogas que são usadas. Para quem não sabe, o crack é cocaína fumada, então é a mesma droga. E lá não tem bomba, lá não tem repressão policial, não tem... Pelo contrário, tem a polícia fazendo a segurança da festa. Então, esse é o primeiro ponto. E essa é uma questão que tem a ver com a luta de classes e com o racismo e que não tem como desconsiderar isso quando a gente fala da Cracolândia. Outro dado que foi levantado por essa pesquisa da UNIAD, eles perguntaram o que você precisa para sair daqui. E disparado, a primeira resposta foi moradia. Então, agora vou começar a entrar no Braços Abertos. Então, quando eu cheguei em 2012, eu cheguei em novembro de 2012, quando eu estava fazendo a transição do Kassab para a gestão do Haddad. Fui indicado pelo PROAD, na época eu trabalhava no PROAD, e a situação era muito semelhante à situação atual. Tinha acabado de acontecer a Operação Sufoco e Sofrimento, que é uma operação muito semelhante ao que vinha acontecendo nos últimos quase 4 anos, né, na gestão Dória e Covas. A população estava extremamente violentada e com muito medo das pessoas que chegavam até eles, e eu cheguei, obviamente, de palhaço, né, que foi como eu construí a minha forma de me relacionar com a população de rua. Isso começou ainda quando eu trabalhava num CAPS em São Bernardo, e quando surgiu a necessidade de fazer visitas no território próximo ao CAPS, lá não tinha uma equipe do CAPS, uma equipe do CAPS na rua, era tudo a mesma coisa, eu comecei a visitar uma praça onde era uma cena de uso, e quando eu ia de psiquiatra, eu não conseguia nem falar com as pessoas. A primeira vez que eu cheguei de palhaço, a praça inteira veio falar comigo. Então, depois disso, eu nunca mais deixei de fazer palhaço, e até hoje eu sou o palhaço na Cracolândia. Eu sou conhecido, mesmo quando eu estou assim, como vocês estão me vendo, eles me chamam de palhaço. E não vou me alongar muito nessa história para entrar no Braços Abertos. Então, cheguei de palhaço. A primeira coisa que aconteceu foi eles desconfiarem que eu era um policial disfarçado, e assim que eles perceberam que eu não era, teve um outro psiquiatra que já estava um pouco tempo antes de mim, que me ajudou nesse processo. A gente começou a fazer um levantamento e o PROAD, né, através do professor Dartil, ofereceu para a prefeitura esse modelo, que é um modelo canadense, que já tem décadas de experiência, que tem muito êxito no Canadá, que foi criado por uma enfermeira chamada Liz Green, que eu e a Angélica tivemos o prazer de conhecer na época do Braços Abertos, que ela foi trazida aqui para o Brasil, e a gente implementou esse programa que fornecia moradia, alimentação e trabalho, e que o pessoal da direita até hoje gosta de chamar de Bolsa Crack. O que é uma mentira, porque eu trabalhei durante todo o tempo do programa, eu visitava as pessoas dentro dos hotéis, conheço as pessoas até hoje pelo nome, e a maioria delas, em primeiro lugar, só por entrarem dentro do hotel e terem um espaço que não seja calçada para dormir,
já de cara reduziam o consumo de crack. Com a redução do consumo de crack, começavam a aparecer outras necessidades, que era comprar produtos de higiene, comprar perfume, comprar coisas que antes a pessoa não tinha nem onde guardar. Porque, não sei se vocês sabem, uma prática comum das gestões, e isso acontece em maior e menor grau, mas todas as gestões têm essa prática, que é a zeladoria urbana, que faz o RAPA, e que leva todos os pertences das pessoas que estão na rua. Hoje a gente está com um grande problema aqui na Praça Princesa Isabel, porque as pessoas foram tiradas do Atende 2, acharam que eles iam chupando pirulito até onde a prefeitura queria que eles fossem, não respeitaram os vínculos, não respeitaram se tinha cachorro ou não, se tinham de deixar a carroça ou não, e o resultado é que foi todo mundo para a Praça Princesa Isabel, e agora a prefeitura está fazendo de tudo, praticamente diariamente, eles vão até a Praça Princesa Isabel e roubam, para mim essa é a palavra, roubam os pertences das pessoas, quebram as varetas das barracas, e a gente já deu mais de 200 barracas com dinheiro público, e essas barracas foram todas destruídas pela prefeitura numa tentativa de tirar os pobres pretos da Praça Princesa Isabel, assim como o governo brasileiro fez um mês depois da abolição. É a mesma cena, a mesma situação. Então, o programa de Braços Abertos, né, que é inspirado nessa experiência internacional, deu muitos frutos, né? E uma das coisas que, através do meu trabalho, a gente descobriu é que ali, ao invés de zumbis, que, aliás, é uma estratégia que as pessoas ligadas à especulação imobiliária e ligadas ao punitivismo utilizam para desumanizar essas pessoas e poder violar os direitos humanos, já que o zumbi não é humano, então isso também é importante ser colocado. A gente descobriu muitos artistas ali no território, né? A partir do momento que a gente resolveu o problema da moradia, que eles tinham comida garantida e tinham trabalho, as potencialidades das pessoas começaram a aparecer. E a gente fez um trabalho que, obviamente, é um trabalho de longo prazo, então não deu muito tempo, beleza. Não deu muito tempo para fazer muita coisa, mas esse projeto foi, e aí eu acompanhei essa fase, foi a coisa mais terrível e perversa que eu já vi na minha vida, foi totalmente destruído pela gestão do Dória e a gestão do Covas vem mantendo essa destruição, atendendo aos interesses da especulação imobiliária, porque existe um processo de especulação imobiliária, existem investidores internacionais que querem colocar grana na região, e quem está atrapalhando isso são os pretos pobres que enfeiam a cidade. Inclusive, o nome que eles usam é de revitalizar o centro, como se no centro não houvesse vida, né? O Bruno Covas, no último debate, o único parece que vai ter, né? Ele fala isso: vamos renovar o centro da cidade, vamos revitalizar o centro, como se essas pessoas não tivessem vida. Então, como eu tenho agora pouco tempo, eu vou dar alguns exemplos de pessoas que eu acompanho desde então, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, uma dessas pessoas, né, que é o caso de maior êxito, que eu vou mudar o nome aqui para preservar a identidade, que eu vou chamar de João. O João, quando chegou no Braços Abertos, ele teve a sorte do filho dele, o João vem de Brasília, e teve a sorte do filho dele, de 13 anos na época, que estava sendo cuidado pelo avô, o avô morre, e ele vem procurar o pai, pega um ônibus e vem procurar o pai na Cracolândia, encontra o pai na Cracolândia fumando crack, e aí ele tem a sorte
de ter um quarto de hotel só para ele e o filho, porque ele ali se constituiu uma família, e o João conseguiu sobreviver à gestão Dória Covas, porque outros projetos, que não têm o nome de Braços Abertos, ele conseguiu ser inserido, que é o projeto da moradia, e agora, eu não lembro exatamente o nome, mas é um nome ligado à secretaria. Alguma coisa ali, moradia autonômica, enfim, ele tem uma moradia, ele tem um apartamento que mora ele, uma esposa que ele conheceu nesse território e o filho. E ele volta para mim agora, depois que ele viu uma publicação que eu fiz de uma pesquisa que eu estou iniciando junto com o pesquisador Renato Fileve, orientado pelo Dartil, de utilização do óleo de extrato de maconha com os usuários da Cracolândia, que começa agora em dezembro. A gente vai fazer primeiro um estudo aberto, depois isso vai virar meu projeto de mestrado. Então, estou usando esse exemplo do João, tenho 2 minutos, vou fazer um resumo muito resumido. Usando o exemplo do João, porque é uma pessoa que manteve nesses 8 anos uma moradia, e isso é o que sustenta ele, hoje em dia, fazendo redução de dano só com maconha. Outro exemplo, o José. O José entrou no Braços Abertos com o fechamento do hotel da Barão de Piracicaba, que era onde ele morava. Ele foi morar na praça. Eu, quando ganhei um edital da Secretaria de Cultura e eu fiz um espetáculo sobre a Cracolândia com os artistas juntos, uma estratégia que eu fiz foi pagar um quarto de hotel para os artistas que estavam na rua conseguirem chegar à apresentação, porque eu sabia que se eles permanecessem na rua, talvez eles não fossem apresentar. Eu já tinha testado isso outras vezes. E o José, depois de ter passado uma semana num quarto de hotel, que aí já seria um aperfeiçoamento do Braços Abertos, que no Braços Abertos eram quartos coletivos, ele, num quarto individual, reduziu de 100 pedras para 50 pedras por dia em uma semana. Quando chegou o primeiro cachê dele, ele chegou para mim e falou assim: palhaço, não dá o dinheiro na minha mão, não. Dá o dinheiro para o dono do hotel, porque eu não quero nunca mais sair do hotel. Infelizmente, o João atualmente está preso, e o motivo dele estar preso é que ele estava fazendo constantes denúncias sobre a violência policial que acontece no território. E, para quem não sabe, a polícia tem diversos mecanismos de criminalização da pobreza. Acredito que nenhum de nós 4 aqui um dia foi parado por um policial e o policial pediu a nota fiscal do nosso celular. Mas, para as pessoas da Cracolândia, depois que ele foi preso, eu descobri que tem muita gente na Cracolândia que responde a um processo de receptação, que é a pena que ele está cumprindo, porque um dia ele chegou com o celular sem nota fiscal. Eu, por exemplo, já tentaram forjar a minha prisão, justamente por eu dar muita entrevista, e atualmente, como eu não faço parte mais de nenhum governo, eu posso falar o que eu quiser. Inclusive, estou sendo processado pelo MBL, por isso, né, que está tentando derrubar a Crack Resiste, que é um grupo que eu faço parte. E o José, que é preto, está preso agora, e está muito difícil da gente conseguir tirar ele, mesmo ele tendo direito à progressão de pena. Tem alguma coisa lá dentro, que obviamente a gente sabe o que é, que não deixa de sair. Então, eu sei que eu estou terminando o meu tempo, e para terminar eu queria dizer o seguinte: eu não sou a favor da Cracolândia, como muitas pessoas acreditam e estão dizendo publicamente, né, dizendo até que eu apoio o tráfico. Muito pelo contrário. Eu acredito que existe o fim da Cracolândia, só que não tem como a Cracolândia deixar de existir se a gente não falar da regulamentação do uso das drogas, e eu começaria pelo crack, porque o crack
é a droga que mais encarcera pretos e pobres. A maconha, para nós, classe média branca, já está legalizada faz muito tempo, a gente sabe disso. Quando eu morava em Pinheiros, a droga chegava de Uber. Então, primeira coisa é isso. Não vai existir fim da Cracolândia sem a legalização. Por quê? Porque as facções criminosas são uma consequência do proibicionismo. Quem criou o PCC, o Comando Vermelho, a Família do Norte, foi o proibicionismo. Se arroz fosse proibido vender, ia ter uma facção que vende arroz. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, começar a falar disso. E vou usar aqui uma palavra do Padre Júlio, é muito curioso que a Cracolândia é cercada por policiais da GCM e da PM e, mesmo assim, nunca para de ter droga na Cracolândia. Então, como que será que chega a droga pela Cracolândia? É pelo bueiro? É de drone? Né? É uma coisa muito curiosa. Então, isso também a gente precisa começar a falar sobre, né? Porque ali, e como eu sou palhaço e eu falo mais do que eu devo, a Angélica sabe disso muito bem, ali está todo mundo ganhando dinheiro. Então, não tem interesse de ninguém acabar com aquilo ali. E se algum governo realmente quiser acabar com a Cracolândia, não tem como acabar sem a legalização, sem acesso à moradia digna e sem acesso a tratamento e emprego, sem sombra de dúvida. E que os programas não sejam politizados, que as boas experiências possam continuar existindo. Porque o que foi feito com braços abertos, do meu ponto de vista, é perverso e é cruel. Acabei, desculpa ter passado o tempo, eu me empolguei. Obrigada, Flávio. Nossa, você falou, só foi subindo aqui os balõezinhos, né, na minha cabeça. É fundamental que a gente pense, né, numa regulamentação das drogas, e eu acho que de todas as drogas, mas lembrando também uma regulamentação que seja rigorosa com a reparação, né? Porque o que a gente tem de pessoas encarceradas ali por quantidades ínfimas de substâncias, né? E, enfim, desde a mudança de lei de drogas em 2006, o aumento de pessoas encarceradas por tráfico de drogas, e muitas delas eram apenas usuários, né? Então, o quanto que isso impacta a vida das pessoas. Mas eu gostaria de lembrar um pouco, né? Quando você falou da Liz Evans, né, que é a enfermeira que criou o Housing First no Canadá, ele já existe há mais de 20 anos e é uma experiência incrível. Mas me lembrou uma coisa que eu tive a oportunidade de conhecer, que tem uma sala de uso chamada Insight, e que naquela época, em 2015, eles fechavam das 3 da manhã até as 8 da manhã. Ficava fechado. Hoje, ela fica aberta 24 horas, por conta da crise dos opiáceos, né? Dos opioides na América do Norte. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer essa sala de uso, e o que foi bastante curioso é que a sala de uso é cheia das parafernálias, né? Das seringas, né? Dos materiais esterilizados. E ela tem uma bancada que tem como se fosse uma penteadeira de metal com um espelho, né? E isso eu achei muito, muito curioso, porque eu falei, poxa, mas o espelho, né? E aí o redutor de danos, que era diretor ali, falou, olha, é importante esse espelho porque tem pessoas que trabalham na noite, né? Profissionais do sexo, que elas vêm para cá para fazer o seu uso de heroína e também para se remontar para voltar para o trabalho. Outras pessoas que acabam se conectando consigo mesma quando olham no espelho, né? Então, o espelho ali era um instrumento muito importante. E aí, esse espaço de uso era ligado a uma outra sala, que era uma espécie de centro de convivência, em que as pessoas podiam tomar um café, podiam olhar o mural, né, com as oportunidades de trabalho. Lá eles têm trabalhos de verão, de distribuir água, por exemplo. Os próprios usuários fazem um trabalho de distribuição de água
nos parques para as pessoas que estão se alcoolizando. Né? Então, é muito interessante essa política de redução de danos implementada de uma maneira integral. E aí, uma outra curiosidade é que quando você sai dessa sala de uso, tem uma escada à direita, e que se você subir essa escada, você pode se internar durante 15 dias para se desintoxicar. Então, olha que curioso e importante. A gente tem a escolha das pessoas levada em conta. Ela tem uma sala de uso e ela tem um local onde ela pode se desintoxicar. Então, a gente não está falando de uma política partidária, né? A gente está falando de uma política de Estado que visa garantir os direitos das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs, no sentido mais amplo, né? De ampliação de vida. E isso, basicamente, é o que a redução de danos prevê, né? Ela prevê uma construção com o indivíduo sobre a melhor estratégia com ele. Ela prevê que não tem receita. Então, na fala da Andréa Galassi, né? Olha quantos tipos de tratamento podem ser feitos em conjunto, separados, né? Mas, enquanto a gente não tiver uma diminuição da nossa desigualdade social, e quanto a gente mantiver políticas moralistas, a gente não vai avançar. Porque se a gente for pensar nessa lógica de que faz mal a gente proíbe, a gente ia ter pessoas diabéticas que não podem comer açúcar causando, né? Vamos proibir doce? Como é que fica? Como é que a gente vê as criancinhas depois que corta o bolo na festa infantil? As criancinhas ficam alucinadas depois de comer doce, de comer brigadeiro. Então, o quanto que é fundamental que a gente possa olhar para a política de drogas sem esse viés moral. Porque a gente está falando de substâncias que, por conta do proibicionismo, são criadas novas e novas substâncias ano a ano. Por que, então, a gente não continuar com as que a gente já conhece? Né? O que a gente vê de pessoas... Eu coordenava, uma época, um projeto de redução de danos em contexto de festa. O que a gente via de pessoas passando mal, com substâncias que a gente não conhecia por conta justamente de serem novas no mercado, não terem estudo suficiente e também ser muito difícil de estudar substâncias ilícitas, que a gente não sabia muito o que fazer. Como que a gente vai lidar com isso? Né? Então, é muito importante que a gente possa tirar o moralismo quando a gente fala de política de drogas e redução de danos. Né? A gente não é contra a abstinência. O programa de Braços Abertos não era contra a abstinência. Tanto é que tiveram várias pessoas que eram beneficiadas por esse programa e que saíram para fazer tratamentos baseados na abstinência. Então, a gente só respeitava o direito das pessoas usarem substâncias. Né? Acho que isso é algo bem importante de ser pautado. Eu gostaria de abrir para perguntas. Infelizmente, o Rafael e a André, eles tinham um teto para sair, né? E a Luana teve um imprevisto, então ela não pôde participar, mas eu me coloco à disposição. Gostaria de saber se o Flávio também pode ficar mais um pouquinho para a gente poder responder, caso tenham perguntas. E aí, as perguntas, elas são feitas pelo QR, que é um quadradinho ao lado esquerdo do chat, onde as perguntas aparecerão para mim. Vamos ver se a gente tem perguntas por aqui, ou pelo próprio chat, a gente pode ir olhando também, não tem problema nenhum. Vou deixar minimizado aqui. Flávio, quer contribuir com alguma consideração? Eu quero complementar a sua fala, Angélica. A hora que você falou do encarceramento, eu lembrei da situação das mulheres encarceradas, o quanto aumentou o encarceramento de mulheres, e eu não lembro exatamente o valor exato, mas eu sei que é quase... 62%. Exatamente. Estão presas por causa do tráfico, né? E na Cracolândia, por exemplo, as mulheres são muito usadas para transportar drogas dentro de si, e o quanto isso é ainda mais cruel com as mulheres. Eu acho que isso é importante de ser colocado, porque, além de toda essa desgraça, ainda tem uma questão contra o feminino. Então, vamos lá para as perguntas. E além dessa utilização dos corpos, né?
das mulheres, elas são muito mais utilizadas. A primeira pergunta é da Inaê Soares: como vocês veem os avanços das comunidades terapêuticas nesse sentido? Posso responder? Pode, eu posso complementar. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante, para quem ainda não viu, ler o relatório do Conselho Federal de Psicologia, que foi feito em 2017, que foi feita uma inspeção nas comunidades terapêuticas. Então, é óbvio que existem exceções, mas a maioria das comunidades violam direitos humanos com muita frequência. No ano passado, a gente teve a regulamentação das comunidades terapêuticas em julho de 2019 e, dentro, em primeiro lugar, dessa regulamentação, o primeiro item é a necessidade de abstinência. Então, para mim, esse é o primeiro problema. Por quê? Porque, como eu sou médico, eu acredito na ciência, apesar da gente viver num momento de pós-verdade, mas, para mim, a ciência não é uma verdade absoluta, porque ela vai mudando, mas é o que deve me pautar. E, pelo conhecimento que a gente tem, os melhores tratamentos de abstinência não chega a 20% a quantidade de pacientes que conseguem manter a abstinência em 2 anos. Ou seja, você propor uma política focada na abstinência, que é o que ocorre hoje nos níveis federal, estadual e municipal, é desconsiderar o conhecimento médico, psicológico, né, de toda a área da saúde, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a sacanagem, no meu ponto de vista, que foi feita com as comunidades terapêuticas, é que elas foram retiradas do âmbito da saúde e foram passadas para o âmbito da assistência social. O resultado disso, na prática, é que não se faz vistoria mais da saúde nas comunidades terapêuticas. Só que eu, que trabalhei no Recomeço, e dentro da enfermaria do Recomeço, que foi quem começou com essa história, as pessoas ficam 30 dias internadas dentro da enfermaria e elas mesmas dizem, e é dito para elas continuarem o tratamento delas nas comunidades terapêuticas. Então, esse já é um problema gravíssimo, no meu ponto de vista. Porque o poder público está investindo dinheiro nessas comunidades que não têm vistoria da saúde, são utilizadas como um tratamento, mas pela lei elas não são tratamento, elas são equipamentos de assistência, e a quantidade de violações, né? A Angélica, que trabalha no Edley, e o Edley, que está aqui no território, sabe muito bem do que eu estou falando. A quantidade de violações é imensa, é muito cruel, é LGBTfóbica, assim, eu poderia contar aqui uma centena de histórias de violações de direitos. Estou lembrando de uma agora, que era uma pessoa que estava no Atende 2, na época que eu trabalhava ainda no Recomeço, e aí ele ficava muito doente, ele pedia internação para mim, eu levava ele até o Recomeço, mas como ele já tinha tido várias internações sem sucesso, eles mandavam direto para a comunidade terapêutica. E quando ele chegava na comunidade terapêutica, ele parava de usar droga e desenvolvia uma outra compulsão, que era se masturbar. E o pastor, que é quem cuida da igreja, punia ele de uma forma a ponto de expulsar ele da comunidade, porque ele não conseguia conter essa punição. E esse moço, que eu não vou falar também o nome aqui, vou chamar de Pedro, o Pedro, durante os 2 anos que eu fiquei no Recomeço, ele passou mais de 10 vezes por comunidade terapêutica e passou mais de 10 vezes por essa situação, porque colocaram ele na mão de uma pessoa que pode ser bem intencionada, mas não estudou para tratar de uma doença, que é a dependência química. Isso é importante de dizer. A dependência química é uma doença. Eu não vejo ninguém abrindo comunidade terapêutica para depressão, por exemplo. Não existe. Mas
é uma doença. Por que não faz para depressão, para câncer infantil, né, outras doenças? Porque a droga não é à toa que ela é chamada de planta de poder e porque a droga dá poder. Então, para finalizar, o que eu vejo que está acontecendo atualmente, e quero lembrar que a Prefeitura de São Paulo contratou 11 mil vagas em comunidades terapêuticas só nesse ano, o que, na minha visão, está acontecendo é uma transferência de apoio eleitoral, uma transferência de verba para essas comunidades, que são, na maior parte, cristãs, e que são comunidades que apoiaram certos candidatos, e a forma de retribuir esse apoio é dar dinheiro para a comunidade. E, para quem não sabe, comunidade terapêutica é considerada igreja e paga 0 de imposto. Então, todo o dinheiro que vai para a comunidade vai para a mão da igreja, que nunca estudou para tratar dessa doença. E é muito interessante essa fala, Flávio, porque a gente tem as comunidades terapêuticas, né, financiadas pelo governo, né, tanto federal quanto estadual, teoricamente existiria um mecanismo de fiscalização. Agora, a gente também tem clínicas que não são nem fiscalizadas. Eu tive uma oportunidade, eu trabalhei durante 3 meses numa clínica dessas, em que a mensalidade, porque as pessoas tinham que assinar um contrato de 6 meses para se internarem, e que a mensalidade era de R$10 mil por mês, e aí é óbvio que é aquela clínica que tem filhos de pessoas ultra famosas, filhos de deputado, filho de ciclano e tal, e que nada mais era que um depósito de pessoas e que sofriam maus tratos e que eram colocados em isolamento e que eram agredidos pelos funcionários, não à toa que eu saí. E, além de tudo, tinha tráfico de drogas lá dentro. Então, assim, você tranca uma pessoa para ela ficar longe da comunidade dela, e aí ela fica abstinente, teoricamente, e aí depois ela volta para o mesmo lugar. Né? Teve um caso de um rapaz que eu encontrei lá na Cracolândia, na época que eu trabalhava no governo, no programa de Braços Abertos, que ele saiu de uma comunidade terapêutica com um saco enorme de medicamentos, estabilizadores do humor, anticonvulsivantes. Era um sábado de chuva, ele falava para mim, e onde que eu vou dormir agora? Não tem vaga. Disseram que eu não posso ir pro... simplesmente ele falou, bom, então tá, então eu vou ali na cena de uso, vou vender meus comprimidos e vou usar. Então, olha o quanto que a gente acaba tendo furos na política pública, que se diz política pública das comunidades terapêuticas, né? A gente tem muitos vieses. Tem uma pergunta aqui do Ernesto Cortez. Ernesto, que bom que você está nos assistindo. Se existem organizações de pessoas que usam crack ou de pessoas que usam drogas em geral, e se essas ações, se são realizadas ações com esse tema. Ernesto, nós temos o Centro de Convivência de Lei, que é uma organização da sociedade civil e que é uma associação de usuários e que vem tentando trabalhar para fazer atividades junto com coletivos que atuam na região da Cracolândia, e que também tem pessoas ali que são usuárias e pessoas que não usam ou que usam outras drogas, para realizar atividades em parceria e entre pares, né? A gente acredita muito nas atividades entre pares. Não sei se você quer complementar, Flávio. Eu estou pensando da gente ficar aqui mais 5 minutinhos, se tiver mais outra pergunta. Eu queria complementar, na verdade, a questão ainda das comunidades, e, para mim, as comunidades são os novos manicômios. Assim como existiam, né, Barbacena, todas aquelas atrocidades, eu acho que essas atrocidades foram transferidas para as comunidades terapêuticas. Inclusive, eu acho que o movimento da reforma psiquiátrica precisa falar mais sobre isso, porque, assim, a batalha contra os manicômios a gente já venceu em grande parte, mas contra as comunidades a gente está muito amarrado, principalmente por essa questão dos apoios políticos. Então, vamos para a próxima pergunta.
a pergunta do Ernesto sobre as pessoas que usam crack. Se você gostaria de complementar mais alguma coisa. Eu ia dar o exemplo do Edley, e você é melhor do que eu para falar disso. Ah, tá. Bom, várias pessoas citaram o Edley. Eu acho que é importante falar para vocês, né, que o Centro de Convivência Edley é uma organização que atua na região central de São Paulo e em outras localidades com redução de danos, né, para pessoas em situação de rua e usuárias de substâncias. Eu acho que também eu gostaria de agradecer, né, a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente, dos comentários, né, Flávio, você foi super bem elogiado aqui, sua fala foi muito potente, que bacana. Acho que a discussão, né, dos currais eleitorais são bastante complicadas e difíceis de a gente lidar, mas a gente sabe que o grande lobby das comunidades terapêuticas acontece no governo federal, né? Mas a gente sabe também onde está localizado, né? Quem que vai ganhar dinheiro com isso, né? Mas tem aqui mais uma pergunta da Sandra. Mesmo nesse cenário catastrófico e triste que vemos na cidade de São Paulo atualmente, que dica e direção vocês dariam para quem quer iniciar de fato com trabalhos de redução de danos? Como eu faço para entrar em contato nesse sentido com o Centro de Convivência Edley? Palestra incrível, falas super necessárias. Obrigada. Sandra, bom, a gente tem várias formas, né, de trabalhar com redução de danos. Óbvio que a gente não vive de redução de danos, porque a gente ainda não tem essa política completamente reconhecida, né, no nosso país, mas a gente tem uma atuação com redução de danos, a gente trabalha lá, enfim, mas a gente tem alguns cursos que são feitos anualmente. Se vocês quiserem acessar o site, é edley.org, e lá a gente tem bastante material, tem bastante coisa, tem redutores de danos em centros de atenção psicossocial também, mas é uma profissão que ainda não é regulamentada, tem alguns estados que ela é regulamentada, acho que isso também é uma luta que a gente tem que comprar, né? Porque não existe uma regulamentação, então, em alguns serviços, os redutores de danos têm ensino médio, outros pedem formação acadêmica, né? No Edley, a pessoa tendo ensino médio ou até menos, né? A gente, dependendo das competências dela, ela vai poder trabalhar. É óbvio, obrigada, Érica. É óbvio que a gente tem a gente depende, né, de projetos para essa sustentabilidade, mas é muito importante que a gente possa discutir mais redução de danos, poder levar a redução de danos para as universidades, né? Acho que isso é algo que, na época da minha graduação, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar que era redução de danos, né? Então, acho que isso a gente tem que incentivar mesmo essa disseminação. Pessoal, mais alguma pergunta? Vai, Flávio, pode falar. Eu vou complementar dizendo que o que eu percebo nesse momento é que a gente, pela tomada do poder em todas as esferas do grupo político ligado ao proibicionismo e ao punitivismo, eu sinto que a gente está tendo que, e é o que eu estou fazendo, se refugiar na universidade novamente. Porque eu trabalho atualmente no CAPES e estou cumprindo aviso prévio, porque os CAPs estão passando por um desmonte também muito terrível e orquestrado pelo governo federal, infelizmente pela pessoa que foi meu preceptor na residência da psiquiatria, que é o Quirino, e tá praticamente impossível trabalhar nesses equipamentos pelo desmonte que está sendo feito e pela perversidade que tem sido feita, inclusive com a redução de danos. Né? A gestão atual chegou a dizer que a redução de danos é um caminho para a abstinência. Isso é uma perversão do conceito da redução de danos. A redução de danos não é um caminho para a abstinência. A redução de danos inclui a abstinência no seu repertório de possibilidades, mas tem muito mais a ver com uma relação horizontal entre a pessoa que vai fazer o cuidado
e quem precisa de cuidado, e a busca da autonomia ao invés da abstinência. Bom, eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos, a fala da Andréa, do Rafael, do Flávio, e finalizar, né? Uma pena, por mim eu ficaria aqui horas falando, mas finalizar esse webinar, foi um prazer estar aqui com vocês, agradecer a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, e agradecer a todo mundo que escreveu no nosso chat, e desejar uma boa noite e uma boa semana para todas e todos.